Bom dia mais uma vez a todos os presentes. Sejam bem-vindos. Em nome da FACHEST, agradecemos a presença de todos vocês. Vamos dar início, à nossa reunião. Vamos falar aqui sobre a composição do reajuste anual, da FACHEST desse ano. E também vamos atualizar para vocês o andamento do projeto de fusão com a Luminar Saúde. Antes eu quero avisar que essa reunião, tá, ela está sendo gravada, já tem aí bastante gente, temos agora 88 pessoas na sala. Para conduzir essa reunião, vou convidar Silvio Sherpak. Silvio é o nosso superintendente de saúde, ele também é o diretor de saúde da Luminar, então nós já fizemos essa apresentação presencialmente aqui no Recife na semana passada, e dessa vez vamos fazer aqui no formato online para contemplar todas as pessoas, todos os beneficiários de todas as nossas regionais. Então, Silvio vai conduzir a apresentação e eu peço a vocês a gentileza de que anotem suas dúvidas, que ao final da apresentação dele, nós vamos abrir para que ele responda todas essas perguntas que vocês nos enviarem. Ok? Eu imagino que algumas das perguntas vão ser contempladas durante a apresentação, por isso é importante que essas perguntas elas sejam feitas mais para o final da apresentação, ok? Mais uma vez, lembrando que essa apresentação está sendo gravada e depois nós podemos disponibilizar para vocês aí as gravações. Silvio vai compartilhar a apresentação. Ok. Vamos dar início então, Silvio. Então, bom dia, Silvio. Você pode começar a condução, tá? Obrigada. O seu áudio está fechado. Bom, bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar com todos vocês nessa reunião, infelizmente virtual, já que todos não têm condições de todos estarem presentes aqui para as nossas reuniões presenciais. Nós vamos aproveitar hoje para conversar um pouco sobre o FACHESP Saúde e sobre a Luminar Saúde em fusão com a FACHESP. Então, a nossa apresentação ela vai se compor de duas partes. A primeira parte sobre o FACHESP Saúde e a segunda parte sobre a fusão FACHESP Saúde e Luminar. Então, como eu falei, são dois itens nessa reunião onde nós vamos conversar sobre eles. Ah, nós sabemos, todos sabem, que para haver um reajuste de planos de saúde não é um, não é um indicador que é criado da cabeça de alguém. Esse indicador do índice de reajuste ele é feito por uma consultoria atuarial independente, onde ela utiliza as despesas realizadas no ano anterior, juntamente com a inflação médica e juntamente com a necessidade das verbas regulatórias que tem que estar como garantias na ANS, além das despesas administrativas. Então, todo esse conjunto de custos ele é calculado atuarialmente e isso aí vai nos mostrar o índice de reajuste. Em 2023, nós tivemos uma modificação nesse reajuste, ou seja, em 2023, aconteceu a mudança da database de reajuste. Até 2023, a database de reajuste ficaria em março de cada ano. Em 2023, por uma decisão do Conselho Deliberativo, esse reajuste foi prorrogado para junho do ano de 2024, na realidade. Então, com isso, houve uma prorrogação do reajuste até junho. Com isso, os custos que aconteceram de março a junho, eles foram contabilizados para o reajuste.
nós já vínhamos com algum índice de reajustes que eram dados pelo Conselho abaixo do cálculo atuarial, e aqui a gente consegue ver na nossa tela, as colunas são as nossas despesas mensais, juntamente com a linha vermelha, que é a linha da receita dos planos de saúde. E nessa linha, nós notamos duas coisas interessantes que aconteceram no ano de 2024 que levaram ao nosso reajuste. A primeira coisa foi, a primeira situação foi a migração dos beneficiários ativos da Chesf para algum plano de mercado, ou para o Bradesco, ou para a Unimed. Isso aí levou a uma insegurança muito grande da nossa massa de beneficiários pelo que viria a acontecer. E com isso nós tivemos um aumento da utilização nos planos. Então, o que é que nós notamos? No mês de setembro de 24, que refletem as contas de junho, julho e agosto, nós tivemos um pico de utilização. Isso porque as contas, elas são, os atendimentos são efetuados em junho, julho, agosto, e essas contas normalmente só são enviadas entre 30 e 90 dias depois do ocorrido. Depois, quando a coisa vinha normalizando um pouco, veio o projeto Luminar, onde houve toda a notícia do projeto Luminar. Isso aí também levou uma insegurança na nossa massa de beneficiários, e com isso aí também houve um aumento de utilização. Então, nós notamos que apenas em junho e no final do ano, quando as coisas se acalmaram, notamos, houve a evolução do projeto Luminar, a saída dos beneficiários ativos, nós notamos que no início desse ano as coisas começaram a se acalmar e a receita conseguiu suplantar a despesa. Aqui nós temos uma coisa também que acontece no estudo atuarial, que ele se baseia no custo médio per capita. E o que é que nós notamos? Em 2024, o custo médio per capita, ou seja, de quanto cada beneficiário custa a FACHEST, ele era de R$ 1.374,69. Ele, em 2025, passou para R$ 1.690,10. Por que isso acontece? Existe, a gente sabe, a inflação médica, existe a elevação dos custos da saúde, mas também nós tivemos uma redução dos nossos beneficiários. Tivemos uma redução de 22% no número de beneficiários. Então, nós passamos, em 2024, de 17.035 beneficiários para 13.185 beneficiários. Com isso, há uma pressão sobre o custo per capita. Então, a variação nominal das despesas de abril de março a março de 25 foi negativa em 4,84%. Ou seja, a variação nominal, ou seja, o número, efetivamente, das despesas de abril de 24 a março de 25, ele reduziu em 4,84%. Porém, a redução do número de beneficiários influencia na variação do custo médio per capita. Então, é inversamente proporcional, não é isso? Aqui nós notamos também o resultado operacional de abril de 24 a maio de 25. É isso. Então, aqui nós notamos que a linha vermelha representa as despesas e a linha azul representa as receitas. É isso, só receita de contraprestação e despesas líquidas, sem custo administrativo. Então, nós notamos que nesse período, de abril de 24 a março de 25, houve uma avaliação, em 2023, uma utilização, no caso do ano passado, de 32 milhões do nosso patrimônio. E em 2023, 26 milhões do nosso patrimônio. Não é isso? Isso eu vou mostrar aqui, que os impactos no plano FACHEST Saúde foi nos últimos 3 anos. Os reajustes do FACHEST Saúde ficaram abaixo do índice calculado atuarialmente, fazendo resultados sensivelmente negativos durante o período. A retirada dos ativos da Eletrobras e Chesf para os planos de mercado, bem como a insegurança quanto à fusão com a Luminar Saúde, resultaram no decorrer de 2024 em um aumento na utilização dos planos FACHEST Saúde. Os reajustes dos prestadores de serviços na rede credenciada, este ano,
nós estamos dando 4,83% contra 6,50% em 2024. São algumas das premissas que nós utilizamos para o reajuste. E aqui nós mostramos uma linha do tempo dos reajustes do FACHESP Saúde, desde 2016. Eu contabilizo em 2016 porque foi o ano que eu cheguei à fundação. Então, a primeira linha em cima, nós temos os anos. A segunda linha é o reajuste médio calculado pela a consultoria atuarial. E a terceira linha, ele mostra o percentual de reajuste médio aprovado pelo Conselho Deliberativo. Então, nós notamos que em 2017 houve uma pequena redução que o Conselho Deliberativo aprovou. Em 2022, nós tivemos 4 pontos percentuais a menos. Em 2023, 10 pontos percentuais a menos. Em 2024, 13 pontos percentuais a menos. E em 2025, também nós tivemos mais 17 pontos percentuais a menos. Né? O que é isso? Isso aqui é a consultoria atuarial, ele leva ao Conselho o seu estudo, mostrando como seria o reajuste, que na realidade, em operadoras de autogestão, que são as operadoras onde nós nos encontramos, que não são operadoras de mercado, que não têm fins lucrativos, elas são definidos os índices de reajuste através do cálculo atuarial que é levado ao Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo da governança, e o Conselho Deliberativo, baseado no estudo atuarial, ele vai estudar e discutir com o atuário qual seria o índice de reajuste que poderia ser dado. Então, o que é que nós notamos? Em 2022, à frente, você, quando tem a redução do índice de reajuste, isso aí vai sendo aumentado a cada ano por conta da falta de receita. Por quê? Porque os planos de autogestão, eles não têm fins lucrativos. Então, não existe, na realidade, reajuste. Existe o reequilíbrio do plano, ou seja, como ele funciona. Basicamente, como um condomínio, o que é utilizado, ele vai importar no nosso reajuste para poder reequilibrar o plano e ter perenidade. Então, nós notamos que, a partir de 22, nós tivemos reajustes abaixo do índice calculado pelo atuário, e esses índices de reajuste abaixo, ele contempla a utilização do patrimônio do FACHESP Saúde. O que é o patrimônio do FACHESP Saúde? O patrimônio do FACHESP Saúde, ele é o montante financeiro que a fundação tem para poder honrar os seus compromissos e também poder ter as garantias regulatórias da ANS para poder operar. Ou seja, hoje, a FACHESP Saúde, ela tem que ter ligado à ANS, ou seja, dentro da ANS, 60 milhões de reais para poder atuar. Se ela não tiver essa quantia destinada à ANS, nós aqui sofremos normalmente uma fiscalização em uma direção fiscal. Por que tem que ter esse dinheiro ligado à ANS? Porque em algum caso de algum problema, alguma quebra da operadora, esse dinheiro existe para pagar a rede credenciada, pagar os seus compromissos. Então, esse dinheiro ele não pode ser mexido. Ele está em uma conta vinculada à ANS. E nós temos o restante do patrimônio, que ele é utilizado para a sua operação. E, a partir de 2022, o Conselho Deliberativo decidiu utilizar parte desse patrimônio para poder controlar melhor o reajuste, né? Apesar de a utilização ter aumentado a cada período e levando a um aumento nesse reajuste. Aqui nós temos, na linha do tempo, a sinistralidade. A sinistralidade é um dos principais indicadores de uma operação de um plano de saúde, né? A sinistralidade ela é composta pelas receitas de contraprestações e despesas com a assistência à saúde. Não entra despesa administrativa, não entra receita financeira. Isso aí é operação pura. Então, nós dividimos as despesas operacionais sobre as receitas operacionais. E para uma operadora de autogestão, a meta máxima que nós temos que ter para ela funcionar
com resultado é 90%. Tá? Por que 90%? Porque nós deixamos, normalmente se deixa 10% para cobertura de despesas administrativas. Né? Tudo isso baseado na receita. Tá? Então, em 2016 nós tivemos 97%, 17, 94, 18, 89, 19, 85, 2020, 73, 2021, 80, 2022, 91, 2023, 144 e 2024, 116. O que é que isso representa? Que a receita ela é insuficiente, é menor do que a despesa. Então, nós consumimos o que temos de receita e ainda mais parte do patrimônio, que isso aí foi calculado atuarialmente a pedido do Conselho Deliberativo ao atuário para que ele calculasse um reajuste onde pudesse ser utilizado parte do patrimônio sem comprometer a segurança da operadora. É isso. Numa operadora de mercado, essa meta normalmente ela é inferior, varia de 75% a 80%. Por quê? Numa operadora de mercado, ela tem que ter lucro, ela tem que pagar a sua estrutura comercial e também a sua área administrativa, que é bem mais pesada, bem mais robusta do que uma operadora de autogestão, onde ela existe para atender aquele público específico daquela empresa. Bom, nós tivemos, durante esse ano, de janeiro a dezembro de 2024, alguns beneficiários que foram de alto custo. Por que isso acontece? Porque a nossa massa de beneficiários, em relação ao mercado e em relação às próprias operadoras de autogestão, a nossa massa de beneficiários ela é mais, acima de 59 anos, ela é mais elevada. Nós tínhamos, o ano passado, 42%, 43% da nossa massa de beneficiários acima de 59 anos. Com a saída dos ativos da Chesf, nós passamos para 54% da nossa massa com beneficiários acima de 59 anos. Né? Isso não é problema. Né? O beneficiário acima de 59 anos, nós sabemos que é uma massa de beneficiários mais frágil, então mais susceptíveis a maior utilização, maior patologias. Por isso que nós estamos em desenvolvimento, um piloto aqui no Recife, de um projeto chamado Projeto Vivaz, que é um projeto de acompanhamento de pessoas, no momento, como é um projeto piloto de 70 a mais, né, acima de 70 anos, para controle e navegação da sua saúde. As despesas assistenciais totais do ano passado, de janeiro a dezembro, foi R$ 296.167.826. Desse montante, 30 beneficiários, que representa 0,02% dos nossos beneficiários, eles utilizaram 13% dos nossos custos assistenciais. Então, dos 296 milhões, 38 milhões foram gastos com 30 beneficiários. E são os beneficiários de alto custo. Desses beneficiários, eles estão distribuídos: 2 beneficiários no básico, 7 beneficiários no padrão, 5 beneficiários no especial e 21 beneficiários, ou 16 beneficiários, desculpe, no prêmio. Tá? Por que no prêmio? Porque o prêmio é o plano que está em evolução, ou seja, é um plano que está agregando a massa de todos os outros planos. Hoje é o nosso plano com maior quantidade de beneficiários, é o FACHESF Saúde Prêmios. E do grupo dos 30 beneficiários, infelizmente, 9 beneficiários foram a óbito durante esse período. São pacientes que custaram normalmente acima de R$500 mil no período. Tá? Então, isso é uma coisa que impacta. Nós ficamos tristes infelizmente, pelo óbito, e a FACHESF Saúde, como as operadoras de autogestão, a diferença básica entre as operadoras de mercado é que a operadora de autogestão ela é feita para cuidar da saúde dos seus beneficiários, não ela cuidar da doença, vamos dizer assim. Né? Nós temos coparticipação na saúde dos beneficiários, não só como empresa, mas também juridicamente nós somos copartícipes da saúde dos nossos beneficiários. Por isso que
nós nos preocupamos na hora das liberações de procedimentos, muitas vezes com procedimentos que não são tão corriqueiros, nem muitas vezes aprovados pela Agência Nacional de Saúde, porque nós somos coparticipantes dessa liberação. Aqui nós temos, no período, o custo evitado. Não é? Por quê? Como a operadora de saúde, no caso, a Fachesf, ela só tem um patrocinador, que é a Eletrobras, e a Eletrobras não nos permite ter um novo patrocinador, então nós não podemos vender plano de saúde no mercado, nem nós podemos ter um novo patrocinador para, com isso, oxigenar a nossa massa de beneficiários. Não é isso? Então, nós, da Fachesf, só podemos trabalhar com o controle dos custos. Nós temos o controle dos custos assistenciais e o controle dos custos administrativos. Então, nós notamos que de 2016 a março de 2025, nós conseguimos evitar os 421 milhões de custos, ou seja, do que nos foi cobrado durante esse período, nós conseguimos evitar 26,5%, o que representou 421 milhões. Esses 421 milhões equivale ao pagamento de 19 meses de contas médicas. Né? Isso aí ele é feito com base em auditoria e outras ações de controle que nós temos no Fachesf Saúde. Então, alguns exemplos de ações que são tomadas no Fachesf Saúde com o objetivo da redução de custos assistenciais. Então, no caso das reduções de despesas administrativas, nós conseguimos reduzir de 11,78% para 9,46%, não é? E tirando os tributos, ele vai para 8 pouco por cento de custo administrativo. Isso aí com o quê? Tivemos redução de quadro, tivemos a mudança da sede, ou seja, o Fachesf Saúde, ele saiu da sede da Fachesf aqui na Praça Chora Menino, indo para um empresarial com um custo bem mais baixo em relação a aluguel, em relação a manutenção da sala. Então, com isso aí, nós tivemos realmente uma redução muito grande no custeio administrativo do Fachesf Saúde. Negociação de pacotes cirúrgicos com 80% da rede hospitalar. Os pacotes cirúrgicos, normalmente eles nos dão previsibilidade de custo, porque nós dividimos o risco com o hospital. Ou seja, nós trazemos a rede hospitalar para dentro do risco da operação. Né? Eles não só cobram e recebem. Ou seja, eles têm um preço fixo para cada procedimento. Isso aí é uma divisão de risco. Negociação de pacotes para diária global com a Rede D'Or. Hoje a Rede D'Or é a maior rede de hospitais do Brasil. Aqui no Recife, nós temos 5 hospitais da Rede D'Or. E no Nordeste inteiro, nós temos hospitais em Alagoas, nós temos hospitais na Paraíba, na Rede D'Or, nós temos no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí ainda não temos. Então, nós, com o mesmo, vamos dizer assim, a mesma filosofia do item anterior, nós negociamos um valor fixo para a diária de um paciente internado, com alguns itens dentro. Né? Então, isso aí também nos dá previsibilidade, nos dá uma redução de custo com o trabalho de auditoria e nós dividimos o risco com o hospital. Temos um projeto de deshospitalização e hospital de transição com a Clínica Florence. Nós fizemos um trabalho que foi apresentado para o Congresso da Unidas, o ano retrasado, onde nós mostramos que com a utilização do hospital de transição, a Clínica Florence, como eu falei, é um projeto piloto que vem sendo criado, nós obtivemos, com um grupo piloto de pacientes, 50% no número e custos das reinternações. Ou seja, os pacientes que foram acompanhados pela Clínica Florence, eles diminuíram em 50% o número de reinternações e quando reinternava, o seu custo era 50% menor do que ele tinha anteriormente internado. Negociação de pacotes, ou seja, de atendimentos com custo fixo para pacientes com TEA. TEA é o transtorno do espectro autista.
Hoje, nas operadoras de saúde, o custo dos pacientes com transtorno do espectro autista ele vem se aproximando ao custo que se tem com oncologia, que é um dos maiores custos da operação de saúde. Ele é um atendimento que ele extrapola a assistência à saúde. Ele vai para a parte pedagógica e algumas outras ações que são tomadas, como ecoterapia, musicoterapia. Então, tudo isso ele se envolve no tratamento da TEA e isso aí realmente o custo eleva bastante. E nós conseguimos, com os nossos credenciados, ter previsibilidade para o custo com o paciente com TEA. Negociação para cirurgia robótica com custo similar à cirurgia por vídeo, ou seja, a cirurgia robótica ela ainda não foi incorporada pelo rol de procedimentos em saúde da ANS. Mas conseguimos negociar com os nossos prestadores, por quê? Porque nós sabemos que brevemente ele vai entrar no rol de atendimentos, no rol de procedimentos da ANS. Então, preferimos partir para na frente e negociar com os nossos prestadores o atendimento por cirurgia robótica. E hoje nós temos o custo similar ao que gastamos com a cirurgia por vídeo, que é que consta no rol da ANS. Isso aqui é uma vanguarda que a FACHESP tem, porque nenhuma outra operadora cobre o custo com cirurgia robótica. O projeto Vivaz é outro piloto de projeto, que é um projeto que ele é utilizado para beneficiários com acima de 70 anos, onde eles têm acompanhamento anual com consultas com geriatra, exames sem coparticipação, tudo isso, e atendimento pré-hospitalar e acompanhamento por navegação com enfermeira. Esse projeto ele está completando 1 ano agora, nesse ano, e nós estamos ficando muito satisfeitos com o resultado, não só o resultado assistencial, como o resultado de satisfação dos nossos beneficiários em relação a esse projeto, o que nos faz pensar já em começar a expandir esse projeto. Mas, além disso, temos outros projetos que eu vou mostrar mais à frente, que nós vamos compartilhar com a Luminar Saúde, que são os projetos de atenção primária à saúde, que hoje a Luminar, em parceria com a Saúde Clara, que é uma empresa que administra ações de atenção primária à saúde, com a Postal Saúde e com a CAPCESP, clínicas compartilhadas para atendimento de atenção primária à saúde. E, trazendo um spoiler para vocês, aqui no Recife é o primeiro projeto fora de Brasília, e ele está em andamento, provavelmente será no Shopping Rio Mar, na área do Maxi Day. Então, ele vai ser para atendimento à atenção primária à saúde e medicina integrativa, ou seja, complementos de tratamento para a saúde, ou seja, fisioterapia, se for necessário, yoga, se for necessário, pilates, se for necessário. Então, tudo isso vai ser, vamos dizer assim, implementado a partir da fusão com a Luminar Saúde. Negociação para pagamento de quimioterápicos por quantidade efetivamente utilizada, porque o que acontece, nós sabemos que as clínicas de oncologia, elas utilizam, muitas vezes, dividem os quimioterápicos de maneira segura para várias operadoras, e cobrava um frasco para cada operadora. Hoje, com negociações, nós estamos pagando o que efetivamente foi utilizado pelo nosso beneficiário. Auditoria em loco com a Copanest. A Copanest, aqui em Pernambuco, é a cooperativa dos anestesistas. Ela não permitia auditoria em suas contas, mas a partir desse ano nós conseguimos fazer um fechamento de contas na Copanest e conseguimos um feito que é uma glosa média de 10% em suas faturas. O não credenciamento da Rede Star de hospitais é um segmento de hospitalar da Redditor, que ele tem um grau de conforto extremamente elevado e uma tabela extremamente elevada. Algumas operadoras de autogestão ainda não credenciaram esse Hospital Memorial Star aqui em Pernambuco, porque ele iria encarecer demais a nossa assistência à saúde. Não é isso? Parceria estratégica com o Hospital Núcleo Vida em Paulo Afonso, evitando transferências desnecessárias para outros centros de maior custo. Ou seja, nós sabemos
que uma das primeiras visitas que eu fiz quando eu cheguei aqui na FACHESP, em 2016, foi a Paulo Afonso. E me assustei com a condição hospitalar da cidade. Ela tinha, na época, o hospital Haganás, que era o Naí Alves de Souza, que era o hospital da CHESP, que era um hospital de baixa complexidade, e tinha um hospital credenciado que tinha menor complexidade também. Isso aí me preocupava porque um paciente que precisasse de um atendimento mais especializado, ele tinha que vir de ambulância 600 quilômetros para o Recife ou 400 quilômetros para Aracaju. Então, um risco bem grande disso aí. Antigamente se fazia transferências no avião da CHESP, só que é um avião sem nenhuma condição de transportar paciente de alto risco. Então, já há alguns anos, desde antes da pandemia, procurávamos uma solução para Paulo Afonso, para um hospital de complexidade em Paulo Afonso. Com isso, nós conseguimos credenciar em Arapiraca, que é uma cidade que ficava em torno de 200 quilômetros de Paulo Afonso, um hospital chamado Chama. E esse hospital ele tinha uma complexidade elevada, ele atendia radioterapia, quimioterapia, ortopedia, cirurgia de coluna. Então, foi uma solução que nós achamos intermediária para o risco da transferência de pacientes para o Recife. Então, a partir do ano retrasado, 2023, foi criado em Paulo Afonso esse Hospital Núcleo Vida, é um hospital que tem uma alta complexidade, ele realiza procedimentos de hemodinâmica e procedimentos de alta complexidade, e, ao mesmo tempo, numa triangulação, nós fizemos uma parceria FACHESP, Hospital Núcleo Vida e Hospital Português do Recife. Para quê? Quando o Hospital Núcleo Vida não conseguir resolver, esse paciente ele é transferido para o Hospital Português no Recife e ele vai ser tratado como se tivesse no Núcleo Vida, ou seja, o Núcleo Vida vai participar do acompanhamento desse paciente, porque quando esse paciente retornar para a sua casa, ele vai ter todo o acompanhamento no Núcleo Vida, porque o Núcleo Vida vai ter todo o histórico do que foi o que aconteceu dentro do Hospital Português. E com isso, o paciente vai ficar bem mais acolhido, com um tratamento bem mais seguro. É isso. Nós temos hoje um trabalho proativo da nossa auditoria e da nossa regulação médica para referenciamento, redução de NIPs e judicialização. O que é a NIP? A NIP é muito interessante a gente falar o que é NIP. NIP chama-se Notificação de Investigação Preliminar em Saúde. É uma notificação que nós recebemos da ANS quando algum beneficiário procura a ANS para fazer alguma queixa. Né? Isso aí é muito ruim, porque mesmo que o beneficiário não tenha razão, mesmo que o beneficiário vá à ANS e diga, olha, eu não gosto da abordagem que o superintendente de saúde faz, ou eu não gosto da cor da carteira do FACHESP Saúde. A partir do momento que essa notificação ela entra na ANS, essa notificação vem para nós e nós respondemos. Se nós tivermos razão, essa NIP ela é extinta. Porém, essa NIP vai constar no monitoramento da FACHESP. Isso aí é ruim porque ela leva a uma maior observação da ANS, mesmo que a NIP não tenha razão de ser. Então, nós respondemos a NIP, se tivermos razão, vamos derrubar a NIP, e se a NIP, mesmo sem razão, ela vai ser contada no nosso monitoramento. Isso aconteceu em 2019, nós tivemos um reajuste e um escritório de advocacia, isso aqui no Recife, ela abordou alguns beneficiários e disseram que se eles entrassem com a NIP contra a operadora, contra a FACHESP iria ser multada e a multa iria ser revertida para os beneficiários. Isso aí não acontece. Quando acontece a multa da ANS, a multa vem para a operadora e a operadora paga a ANS. Não é isso? Então, não é revertida. Isso aí nos gerou um problema, porque nós tivemos que ir à ANS mostrar, porque era uma carta igual, 120 cartas iguais, só mudava o nome e a assinatura. E nós mostramos à ANS que aquilo ali foi uma situação orquestrada e realmente a ANS ela entendeu, centralizou todas essas NIPs em um só fiscal,
Todas essas NIPs foram derrubadas, não criou nenhum, não houve nenhum auto de infração, porém, ela constou para o nosso monitoramento, né? Então, com isso, nós notamos que tivemos agora no primeiro trimestre, nós tivemos nos nossos 12 mil beneficiários, nós tivemos 9 NIPs. E nós notamos que 50% dessas NIPs, o nosso beneficiário nem entrou em contato conosco. Ele foi direto à ANS. Ele não procurou saber o que era, não procurou tratar com a nossa ouvidoria, não procurou tratar com a nossa regulação médica. E um termo que eu uso sempre aqui, desde que eu cheguei em 2016, nós trabalhamos com as portas abertas. Então, nós trabalhamos atendendo os nossos beneficiários, a nossa ouvidoria está de portas abertas, a nossa central de atendimento e a nossa regulação médica. Então, antes de judicializar, antes de ir para uma NIP, nos procure, tá? Conte o problema, porque pode ser que esse problema seja resolvido facilmente. O que eu posso dizer é que dessas 9 NIPs, todas foram derrubadas, tá certo? Então, 50% delas não houve nenhum contato com a FACHESP. Então, nós pedimos, isso aqui eu falei na reunião passada, que antes de irem para a ANS, por quê? Como nós somos uma operadora de autogestão, isso só prejudica a operadora, só nos prejudica, né? Na hora que tiver uma multa, vamos dizer assim, todos vão pagar, né? Eu vou pagar, todos nós somos beneficiários. Então, isso aí acontece. Nós tivemos alguns casos de judicialização no passado, onde alguns beneficiários que eles eram ativos da CHESP, quando eles saíram da CHESP, se aposentaram e deixaram o plano de ser subsidiado pela patrocinadora, eles entraram na justiça para continuar pagando o que pagavam quando eram ativos na CHESP. Isso aí, o que foi que aconteceu? Nós fomos obrigados, recebemos uma liminar para reduzir a mensalidade dessas pessoas. Isso durou anos. A FACHESP, ela sempre busca a segunda instância. E na segunda instância, nós vencemos a causa, porque realmente a pessoa não tinha mais o subsídio da patrocinadora. E aí nós fomos cobrar, porque não é justo todo mundo pagar por pessoas que não querem cumprir os regulamentos e como funcionam os planos. Não é isso? A utilização dos prazos regulamentares da ANS para uma maior previsibilidade financeira. O que é isso? Nós sabemos que a ANS ela nos permite, nos faculta um prazo para podermos negociar material, para podermos conversar com o médico, entender aquele procedimento, né? Para podermos liberar com maior segurança. Existem procedimentos que são liberados imediatamente. Outros procedimentos de maior complexidade, eles precisam de um estudo, precisam se conversar com um profissional, porque nós sabemos que existe um conflito de interesse nessa relação, não é isso? Então, nós sabemos hoje que existe um custo secundário para a utilização de materiais, e nós precisamos hoje, e nós já temos, inclusive, com a grande maioria dos hospitais, a possibilidade de nós fornecermos o material. Tá? Então, hoje, não que nós compramos e trazemos aqui e entregamos ao hospital. O hospital vai comprar esse material, nós pagamos esse material e pagamos ao hospital uma taxa de serviço para... Ele vai receber esse material, ele vai ter que trabalhar esse material com a esterilização deles, a produção, para poder levar para o procedimento cirúrgico. Então, por isso que nós usamos os prazos regulamentares. Também, a ANS nos faculta, quando existe um impasse entre o médico assistente e a nossa regulação médica, nos faculta a compor uma junta médica. Tá? Então, o beneficiário vai indicar um médico, ou o próprio médico assistente vai indicar um desempatador, a operadora indica um desempatador, eles discutem entre eles para chegar a uma conclusão do qual o melhor tratamento para aquele beneficiário. Mais uma vez falando, porque nós somos copartícipes da saúde dos nossos beneficiários. Um exemplo muito clássico que aconteceu. Nós recebemos aqui, há alguns anos atrás, uma liminar judicial para liberação de um medicamento que ele era proibido sua comercialização no Brasil. Ou seja, a Anvisa não permitia que esse medicamento fosse utilizado no Brasil. Porém,
houve a solicitação, essa solicitação foi levada para o judiciário e o judiciário deu a liminar para nós importarmos esse medicamento e utilizarmos esse medicamento. Nós tivemos uma liminar para cumprir uma infração sanitária. E aí eu perguntei ao nosso jurídico, eu digo, olha, tudo bem, nós vamos fazer aqui uma infração sanitária, vamos trazer um medicamento que é proibido de sua venda no Brasil por conta de uma ordem judicial. Eu gostaria de saber se acontecer algum problema com esse paciente, quem é o responsável? Aí ele disse, o médico e a responsável técnico da operadora, no caso eu. Eu disse, e o judiciário que nos obrigou a fazer uma infração sanitária? Disse, não vai. É médico e responsável técnico da operadora. Então, nós temos que ter muito cuidado com a liberação de procedimentos, a liberação de materiais, porque tudo isso ele impacta na saúde do beneficiário. Não é isso? Então, utilização de inteligência artificial em auditoria. Hoje, nós temos a situação de cada paciente on time, como ele se encontra no hospital. Porque nossa auditoria, e nós temos auditoria em todos os hospitais do Nordeste, o nosso auditor, ou eles são terceirizados na realidade, eles trabalham com essa ferramenta, onde eles vão imputando os dados de como o paciente está, do que ele está usando, e aí nós temos como acompanhar e conversar, pois nós não temos como estar em cada hospital e em cada paciente. Então, isso aí nos facilitou bastante o nosso controle e o controle do que está sendo feito com os nossos beneficiários nos hospitais. Migração entre planos, né? Análise individual, quando acontece o reajuste, isso aí normalmente quando acontece o reajuste, nós enviamos uma correspondência aos beneficiários e essa correspondência ela mostra o comparativo do que ele tem hoje, do que seria, e um comparativo com os outros planos da FACHESP. E no nosso site existe um simulador para ele fazer a simulação do seu grupo familiar em vários outros planos do FACHESP Saúde. Qual seria o custo? E também existe a possibilidade da migração entre planos sem carência. Né? Então, isso aí é uma, vamos dizer assim, uma novidade que nós temos. O simulador já existia, né, mas na correspondência e na possibilidade de migração entre planos sem carência. Bom, então, isto posto sobre reajuste, sobre, na realidade, reequilíbrio do plano, utilizando parte do patrimônio, ou seja, nós, com o cálculo atuarial e o reajuste liberado pelo Conselho Deliberativo, nós temos a previsão de utilizar do nosso patrimônio 30 milhões de reais durante o ano. Né? Então, é um valor alto, né? Porque nós temos que ter os 60 milhões para a ANS, não quer dizer que nós vamos usar esses 30 milhões. Tá? O trabalho existe para não ser utilizado, mas nós sabemos que existe essa possibilidade de se usar parte desse patrimônio, né, que hoje ele se encontra em torno de 150 milhões de reais, para utilização com a saúde durante o ano de 2025, 2026. Bom, a fusão com a Luminar Saúde. O projeto com a Luminar Saúde, na realidade, ele começou, não com a Luminar Saúde, o projeto com a Eletrobras, ele começou em 2019, tá? Em 2019, a Eletrobras chamou as 5 operadoras do sistema, né, que somos nós, que representávamos a FACHESP, a Elo Saúde, que representava a Eletrosul, a Real Grandeza, que representava Furnas, a Evida, que era a Eletronorte, e a Eletros, que era o plano de saúde dos empregados da holding, porque existia uma determinação do governo, uma CGPAR chamada 26, na realidade, onde ela diria que as operadoras de mercado, as operadoras de autogestão, no caso, deveriam separar a sua área de saúde da área de previdência. É isso. Então, em 2019, começou esse processo e também, aproveitando esse momento,
a Eletrobras quis unificar os 5 planos em um plano só. Nós mostramos na época, na Eletrobras, nós, as 5 operadoras, que seria uma dificuldade porque existiam realidades completamente diferentes entre cada operadora. Depois de muitos estudos, em 2021, chegou-se à conclusão que iria se criar um plano único, com as mesmas características para cada uma das operadoras, e cada uma com o seu nome próprio, mas o produto seria igual para todas. E daí foi que foi criado o Fachesf Saúde Infinity na época. Então, houve a operação do Fachesf Saúde Infinity. Após isso, no caso, a Chesf pediu que esse plano passasse de pré-pagamento para pós-pagamento, ou seja, o que fosse utilizado, a Chesf pagava, ou seja, não existia uma mensalidade, o que fosse utilizado, a Chesf pagava, e daí o Infinity foi fechado e foi criado o Fachesf Saúde Plus. Então, e esse movimento, sempre a Eletrobras solicitando essa fusão das 5 operadoras. Em 2023, iniciou a conversa entre as 5 operadoras para um projeto de fusão entre elas. Porém, 2 delas inicialmente não quiseram participar, que foi a Elo Saúde, que é da Eletrosul, por conta de outra patrocinadora muito grande que ela tem lá, que chama-se Engie, que ela é maior do que a Eletrosul, e iria ter problema com essa nova patrocinadora. E, no caso, a Eletros, que era a operadora da holding. Então, nesse projeto, iniciou a Real Grandeza, Fundação Real Grandeza de Furnas, a nós e a Evida de Brasília, da Eletronorte. Com o passar do tempo, a Real Grandeza preferiu continuar sozinha, porque não queria fazer a cisão Saúde e Previdência. Sem a cisão Saúde e Previdência, que era uma solicitação antiga da Eletrobras, ela não poderia se unir a nós, né? Inclusive, 2023, todo o projeto foi sempre com as 3 operadoras. Porém, na época, a sua governança preferiu não fazer a cisão entre a saúde e a previdência. É isso. Então, o projeto seguiu com a Evida e a Fachesf. Esse projeto seguiu, esse projeto tinha o suporte de uma consultoria regulatória e financeira, que é a Rodarc, jurídica também, que é a Rodarc, né? E com o apoio da Eletrobras. Então, esse projeto seguiu e daí ele veio encaminhando e nós atualmente já temos esse projeto. Ele está aprovado pela ANS e ele está aguardando na aprovação da Previc, porque nós temos que ter a aprovação desses 2 órgãos reguladores, já que nós estamos separando a saúde da Previdência. Então, o processo já se encontra na Previc, a previsão máxima da Previc para nos dar uma resposta é setembro, o processo se encontra na Previc desde março, não é isso? E após a aprovação desse processo, a Fachesf terá 30 dias para realizar a migração dos beneficiários para a Luminar Saúde. Então, a partir de 30 dias após a liberação da Previc, a Fachesf Saúde vai se unir à Luminar Saúde. Desaparecendo a marca Fachesf, desapareceu já a marca Evida, já desapareceu, e vai ter a marca Luminar Saúde, né? Qual a vantagem, né? Vantagem é que nós teremos uma operadora maior e com mais possibilidade de crescimento e oxigenação da carteira. Então, na fusão com a Luminar Saúde, a metodologia de composição da governança é a seguinte forma. A Fachesf hoje, ela é a patrocinadora instituidora da Luminar Saúde. Tá? Então, hoje, a diretoria executiva, ela é composta de 3 membros, tá? São 2 contratações aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Luminar, que é a presidência e a diretoria, administrativo e financeiro, e a diretoria de saúde, ela é a indicação da Fachesf. Ou seja, hoje, eu estou acumulando a Superintendência de Saúde da Fachesf e a Diretoria de Saúde da Luminar Saúde, que justamente nessa fase de fusão, então, para
unificar os processos das duas operadoras, né? No nosso Conselho Deliberativo, na Luminar Saúde, nós temos uma indicação da Eletrobras, 2 indicações da FACHESP, uma indicação das patrocinadoras com até 5.000 vidas, conjuntamente, e 4 conselheiros eleitos entre os beneficiários, não é isso? Então, hoje a FACHESP conta já com 2 indicados dentro da Luminar, e nós temos um eleito também no Conselho Deliberativo. Isso. No Conselho Fiscal, nós temos uma indicação com a patrocinadora de maior número de beneficiários, uma indicação das demais patrocinadoras e 2 cadeiras eleitas pelos beneficiários. Hoje nós temos, no Conselho Fiscal, um conselheiro e seu suplente, e hoje o nosso conselheiro é vice-presidente do Conselho Fiscal, e temos também no Conselho Deliberativo, ou seja, hoje a FACHESP está bem representada dentro da governança da Luminar Saúde. É isso. A fusão com a Luminar Saúde, ela projeta uma eficiência administrativa, além do que já aconteceu com a saída do FACHESP Saúde, da sede da FACHESP, para um empresarial com um custo bem mais baixo, onde nós não temos custo de vigilância, nós não temos custo com água, nós não temos custo com jardinagem, vamos dizer assim. Então, nós pagamos um condomínio e o aluguel bem mais baixo do que nós pagávamos aqui na sede da FACHESP. Então, a projeção para a Luminar Saúde é uma eficiência administrativa com a redução de mais 30% nas despesas. Tá? Por quê? Vai acontecer uma alteração no modelo de negócios, ou seja, é um BPO, ou seja, a operadora vai tratar dos assuntos estratégicos. Os assuntos operacionais são tratados por uma empresa terceirizada e esse modelo de negócios ele tem o acompanhamento de perto da nossa gestão. Ou seja, a nossa gestão vai estar dentro desse BPO acompanhando os resultados. E, no caso, a governança, ela se dedica a assuntos estratégicos, como aumentar o número de patrocinadores e tudo mais. Por quê? Está em andamento na ANS a modificação de uma RN, que é uma norma da ANS, chamada RN 137. A RN 137, ela só permitia que cada operadora agisse dentro do seu grupo econômico. Ou seja, nós só poderíamos agir procurar patrocinadoras dentro do grupo do ramo de eletricidade. Né? Com a modificação da RN 137, já a Luminar Saúde ela já pode atuar no ramo de eletricidade e nos urbanitários, onde nós temos telecomunicações e nós temos água e esgotos. Então, já existe uma prospecção, apesar da Luminar Saúde já possui 6 patrocinadoras, existe a prospecção de novas 5 patrocinadoras para a Luminar Saúde. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que você aumenta a quantidade de vidas, a vantagem disso é que você dilui o risco com vidas mais novas, e com isso aí você consegue diminuir a idade média da sua operadora. Então, dedicação a questões estratégicas, como eu falei, ampliação da carteira de beneficiários e melhoria do relacionamento com a ANS, porque a ANS vai deixar de tratar com 2 operadoras e vai tratar com uma operadora só, com o maior número de vidas. Vale dizer que esse projeto, é um projeto único nas empresas de autogestão, ou seja, nós somos pioneiros nas empresas de autogestão com esse projeto. Esse tipo de ação ela ocorre no mercado todo dia, ou seja, uma operadora compra outra ou se funde com outra, e nós vemos, por exemplo, o Apvida comprou a Intermédica de São Paulo, na época que eu era no mercado, a Medial foi comprada pela Amil. Então, isso aí é um movimento muito frequente entre operadoras e hospitais no mercado. Mas em autogestão é a primeira vez que está acontecendo isso. Inclusive, nós tivemos ontem
aqui no Recife a visita do presidente e do diretor de comunicação da Unidas. A Unidas é a associação que junta todas as empresas de autogestão no Brasil. Então, eles estiveram aqui e realmente disseram, olha, isso é um projeto único e a gente quer apoiar, porque provavelmente depois desse alguns outros virão, porque existem muitas operadoras de autogestão, mas muitas com muito pouca gente. Tem operadoras com 1.000 vidas, com 2.000 vidas, e é muito difícil uma operadora se segurar com tão poucas vidas, porque o custo se torna bem elevado, né? Aí foi o cronograma do processo de cisão e fusão, né? Então, foi feito inicialmente uma realização e apresentação de trabalho feito pelos auditores, ou seja, houve uma due diligence com a Evida, na época, e com a FACHESP, né, isso mostrando como estava cada uma, a aprovação dos órgãos estatutários da Luminar Saúde e do FACHESP Saúde, protocolização do pedido de cisão na Previc, que já foi feito, protocolização do pedido de incorporação na ANS, também já foi feito, avaliação e aprovação do pedido pela ANS, também já ocorreu, e avaliação e aprovação do pedido pela Previc, ou seja, é uma etapa que está em curso. A efetiva cisão Previdência e Saúde e incorporação da saúde com transferência das carteiras, a expectativa é que ocorra até o final de setembro de 2025, tá? Isso porque nós dependemos do prazo da Previc e não do prazo da Luminar ou da FACHESP. O que tínhamos que fazer, ou seja, toda a documentação que é necessária para isso, já foi encaminhada para os órgãos reguladores, a ANS está ok, e a Previc, ela leva mais tempo, porque a Previdência, ela tem um patrimônio muito maior, a Previdência, ela trata outros assuntos, por exemplo, nos informaram que eles estavam com alguns processos mais, vamos dizer assim, sérios na nossa frente, como processo de retiradas de patrocínio em outras operações, e como eles têm um quadro de funcionários muito pequeno, isso aí estava ficando um pouco mais atrás na fila, né? Mas a expectativa é que até o final de 2025 nós tenhamos a criação da difusão com a Luminar Saúde. Bom, nós temos nesse QR Code, no site, várias perguntas e respostas sobre o projeto de fusão, certo? Alguma outra informação. O que é que vai acontecer? Isso é uma pergunta muito frequente. O que é que vai acontecer com os produtos FACHESP Saúde na hora que migrarem para Luminar Saúde? Não vai acontecer nada, efetivamente nada. Os produtos vão ser criados como estão, os planos irão da mesma forma, o patrimônio será o patrimônio para pagamento dos planos FACHESP Saúde. Vamos ficar eternamente assim? Não. A Luminar Saúde já está trabalhando para a criação de 3 novos produtos mais modernos, tá? Que provavelmente com um custo mais equilibrado, para que todos os nossos beneficiários, quer oriundos da Evida e quer oriundos da FACHESP, possam migrar para poder ter esses novos produtos, que serão, como eu falei, produtos mais modernos, produtos que estão baseados com APS, que é a atenção primária à saúde, que tem a medicina integrativa, que é, no caso, vamos dizer assim, os acompanhamentos para a atenção primária à saúde, e, a partir daí, se tornar uma grande operadora, uma operadora que vai ser referência no modelo de autogestão a partir de 2027, 2028. Essa é a nossa proposta, tá certo? A FACHESP totalmente, vamos dizer assim, imbuída desse processo dentro da Luminar Saúde, com os nossas pessoas na governança. Isso, o nosso mandato deve ir até 2029. Então, com isso, nós poderíamos trabalhar com tranquilidade para criar novos produtos e ter uma perenidade maior. Porque o que é que aconteceria se esse processo de fusão não acontecesse? Como a Eletrobras ela não permitia
um novo patrocínio para a Fachesf, nós não poderíamos crescer. E a tendência da operação ia ser minguar e dentro de, no máximo, 5, 6 anos, o Fachesf Saúde iria acabar. Então, esse processo aconteceu com o objetivo de dar perenidade à Fachesf e aos nossos beneficiários, tá? Porque nós sabemos da dificuldade, né, que nós temos no mercado com novos produtos para planos de saúde. Então, eu fico à disposição para perguntas, não é isso? E vamos continuar a reunião. Vocês fazem as perguntas pelo chat, vão ser repassadas. Eu vou responder. Se eu não souber responder, eu vou procurar informação e trago para vocês através do pessoal da comunicação. Então, deixa eu desconectar aqui a apresentação. Pronto. Natália, podemos prosseguir. Sim, Silvio, obrigada. A gente está aqui organizando as perguntas, tá? E antes de você começar a responder, só para você pontuar um pouco uma questão que a gente recebe muito em relação à governança, porque a Luminara tem feito algumas assembleias, né? Tivemos aí uma mudança de estatuto, para você explicar um pouco como é que isso acontece, por que é que o beneficiário da Fachesf não participa, quem é que atualmente já é beneficiário da Luminar, como é que está sendo esse processo para as pessoas entenderem bem, não ficar nenhuma dúvida em relação a isso. Certo. Bom, a Luminar Saúde, ela não é uma fundação como a Fachesf. Ela é uma associação. E sendo uma associação, ela tem, acima do Conselho Deliberativo, a Assembleia de Beneficiários, certo? Houve a mudança do estatuto porque iria acontecer uma mudança de governança antes de acontecer a finalização do projeto. Isso aí poderia impactar dentro do projeto Luminar, ou seja, o que tinha sido realizado poderia não prosseguir da forma que precisaria para terminar e acontecer a fusão entre as duas operadoras. Daí, foi realizada uma mudança no estatuto, foi levada essa mudança para o Conselho Deliberativo, e a partir daí foi levada para a Assembleia de Beneficiários, onde foi aprovada essa mudança de estatuto. Então, por que os beneficiários da Fachesf Saúde não participam dessa Assembleia? Porque os beneficiários da Fachesf Saúde ainda não são beneficiários da Luminar Saúde. Tá? Atualmente, só os empregados e governança da Fachesf são beneficiários da Luminar Saúde. Porém, nós não utilizamos o plano Luminar Saúde. Vamos dizer assim, esse convênio foi realizado para a Fachesf poder ser patrocinadora e instituidora da Luminar Saúde. Então, a partir do momento que houver a fusão, aí sim, todos nós passaremos a ser beneficiários da Luminar Saúde e todos nós teremos direito, nós titulares, teremos direito a voto nas assembleias de beneficiários da Luminar Saúde. Maravilha. A gente recebeu algumas perguntas, tá? Eu vou lendo aqui. Tem uma pergunta que, a primeira pergunta que foi feita por Ricardo, ele questiona se esses fatos que você apresentou no começo eram fatos ou eram suposições. Vanessa, que é a sua assessora, né, de saúde, ela respondeu dizendo que os fatos são fatos e eles estão todos elencados no RAI desse ano, que a gente também Sim. colocou lá o link, tá? E ele pergunta se são fatos, qual é a distribuição do resultado por fato relevante. Veja, na RAIS, ela tem o percentual de vamos dizer assim, de cada fato, né? Sobre o custo evitado, na RAI, ele fala todos os nossos processos que temos de auditoria e o quanto esses processos impactaram na redução de custo, ou seja, no custo evitado da Fachesf durante o período de 2024. É isso, então, na RAI tem tudo. Auditoria de contas, auditoria de OPME, auditoria nutricional, auditoria bucomaxilofacial, junta médica e segunda opinião e outras modos de controle de custos estão todos lá na RAI. Então, com um percentual que cada um impactou
nesses 20 e poucos por cento, não, se eu não me engano, foi 25% só o ano de 2024. Temos algumas perguntas que têm o mesmo padrão, aí você pode responder de uma vez só, que é em relação falam na demora na liberação de produtos, né? A ID perguntou qual o motivo para a demora na liberação de produtos solicitados pelo médico para cirurgia eletiva, mesmo tendo justificativa real. É a mesma pergunta que Paulo Isso. faz também a respeito na demora na liberação de uma cirurgia. Como eu falei, a ANS faculta esse prazo para quê? Para que nós possamos ver se existe a pertinência daquele relatório, daquela justificativa, porque a gente sabe, não estou dizendo que é esse colega ou outro colega, mas a gente sabe que existem algumas justificativas que não são pertinentes para alguns casos. E outro modo que muitas vezes pode aumentar o, o prazo chegar no limite, que são 21 dias úteis para procedimentos de alta complexidade, é que nós temos que, vamos dizer assim, ver o material. Muitas vezes os profissionais não apresentam, conforme regra da ANS, 3 marcas de materiais para a utilização na cirurgia. Muitas vezes só apresentam uma marca, então nós temos que solicitar mais 2 marcas de material para que nós possamos fazer a cotação, tá? E autorizar ao hospital comprar aquele material. Então, é um trabalho que é um trabalho manual, e isso aí existe para a própria segurança do beneficiário, tá certo? Então, a segurança é a pertinência do procedimento e o material a ser utilizado. Nós já tivemos aqui uma solicitação de materiais que nenhum dos materiais foram utilizados, foram liberados, vamos dizer assim, por via liminar, rapidamente, e nenhum dos materiais foram utilizados e nos foi cobrado, o que é pior, e daí essa conta foi glosada. Então, nós temos que liberar o procedimento com a maior segurança para o nosso beneficiário e para nós. Tá? Então, nós temos responsabilidade, como eu falei, sobre todos os nossos beneficiários. Então, nós temos que pensar em todos, daí a liberação tem que ser bem, vamos dizer assim, avaliada e analisada. E como eu falei, desculpe, tem procedimentos que são liberados imediatamente. A nossa média de liberação, tá? Média de dias de liberação, não só de procedimentos de alta complexidade, como procedimentos de baixa complexidade, ela gira em torno de 4 dias úteis. Sobre a consulta ANS, Paulo perguntou, ele comentou, na verdade, que é sempre bom a gente ler ou consultar a ANS quando algum procedimento é negado, e que isso é bom para o associado. Aí você pode explicar, Silvia, a diferença de consultar a ANS ou de você abrir um chamado na ANS, porque as faixas, muitas vezes, o beneficiário vai direto na ANS, mas essa questão dele, essa dúvida, nem chegou antes pela FACHESP, não é isso? Isso, exato. Nós temos aqui uma filosofia, tá, na FACHESP, que nada é negado sem ter algum contato médico, anterior com o médico, ou muitas vezes com o beneficiário através da ouvidoria, desculpe. Porém, a consulta ANS, ela não gera nenhum problema para a operadora, mas a queixa ANS, mesmo antes de falar conosco, isso aí gera problema. Então, vamos tentar resolver dentro de casa isso, porque nós muitas vezes conseguimos resolver de alguma forma o problema. Então, se todos nós somos vamos dizer assim, uma comunidade, tá certo? Então, nós podemos resolver isso com a ouvidoria, com a regulação, e que, como eu falei, 50% das notificações que recebemos, o beneficiário não entrou em contato com a FACHESP. Tá? Então, nós recebemos a notificação, quando fomos procurar na ouvidoria, não tinha nada. Na central de atendimento não tinha nada. A ANS, diferente das outras agências reguladoras, por exemplo, hoje, se você for fazer uma queixa da Vivo ou de alguma outra operadora, a agência reguladora, no caso a Anatel, a ANEEL, ela só vai receber a sua queixa se você apresentar um protocolo da sua operadora. A ANS isso não ocorre. Ela não exige protocolo.
Então, você pode ir diretamente na ANS e fazer a queixa. Isso é bom? Não. Por quê? Porque isso vai prejudicar a sua operadora. Então, nós temos a ouvidoria. A nossa ouvidoria trabalha de forma proativa. Nós temos a regulação médica para conversar com os médicos. Ou seja, todo procedimento que paira alguma dúvida sobre esse procedimento, o médico assistente é abordado. Sabemos que muitas vezes o médico assistente não nos atende. Tá? Ele protela esse atendimento até o último dia do dia da liberação. Tá? Então, quando isso acontece, que o médico não conversa conosco, se ele não quer conversar conosco é porque alguma coisa tem. Né? Então, aí é que é instituída a junta médica, porque aí nós ficamos legalmente protegidos perante a ANS. Tem uma pergunta aqui sobre o reajuste. Não tem como diluir esse percentual em alguns meses? Veja, nós já estamos utilizando 30 milhões do patrimônio. Né? Isso aí foi uma decisão do Conselho Deliberativo. O ano passado já teve a prorrogação do reajuste, que foi uma coisa muito ruim, no caso, para a operação. Não é isso? Então, eu só iria criar uma bola de neve maior. Não é isso? Então, o Conselho Deliberativo, quando ele recebeu a solicitação ou a indicação da consultoria no reajuste, o Conselho Deliberativo avaliou e nós temos, não é uma reunião, são várias reuniões da diretoria e do Conselho com o atuário, e são criadas várias e várias possibilidades, e a possibilidade mais palpável que chegou-se foi essa, de utilizar 30 milhões do patrimônio, reduzir o custo administrativo mais ainda, para poder chegar nesse nível de reajuste. Por quê? Existia uma bola de neve que vinha desde 2022. Não é isso? Então, a tendência seria só aumentar. Então, nós teríamos que, em algum momento, atender ao atuário no mínimo que pudesse. Então, foi isso que aconteceu. Tem uma pergunta aqui, eu acho que você já comentou, não sei se você quer complementar algo, se com a fusão, a partir da fusão com a Lumina Saúde, vai haver opções de planos com valores mensais menores. Veja, existe esse projeto, tá certo? Agora, o projeto, infelizmente, não depende só da Luminar. Nós estamos procurando a nossa rede credenciada para renegociar, tá certo? Hoje nós sabemos que a negociação com a rede, principalmente hospitalar, ficou mais difícil com a criação dessas redes de hospitais. Né? Então, eles centralizam muito a negociação e eles ficam mais fortes, mas o objetivo é exatamente esse, criar produtos com custo mais acessível, um custo mais próximo da realidade das pessoas. Né? A gente sabe que o reajuste é alto, mas por quê? Porque a inflação médica, infelizmente, ela não se compara ao IPCA ou ao IGPM, ou à inflação do país. Nós sabemos, existem trabalhos que mostram que a inflação médica, ela geralmente é 4 vezes o valor da inflação médica do país. Ou seja, isso acontece aqui, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa. E qual é a justificativa disso? É porque o que é que acontece? Em qualquer ciência, em qualquer engenharia ou em qualquer outra ciência, quanto mais você agrega tecnologia, você reduz custo. Ou seja, hoje em dia, você usa alguns materiais que não utilizavam antigamente em construção civil ou em eletrônica, e com isso aí você consegue reduzir custo. Não é isso? Então, você traz uma eficiência para o custo daquele processo. Na medicina é diferente. Na medicina, quanto mais você agrega tecnologia, mais você agrega custo. Então, só como um exemplo, eu fiz a minha residência médica em 1981. É isso? Eu sou ortopedista de formação. E, na minha época, a gente só tinha para trabalhar com imagem, era o raio-x. Depois de algum tempo, veio o ultrassom nos auxiliar. O raio-x permaneceu e o ultrassom chegou com custo mais elevado. Depois do ultrassom veio a tomografia computadorizada. Permaneceu o raio-x, ultrassom e tomografia com custo mais elevado. Depois da tomografia veio a ressonância magnética, com custo mais elevado. Hoje vem o PET scan, com custo mais elevado. Em termos de materiais, antigamente
se utilizava em material ortopédico de placas, parafusos, era base de aço inoxidável. Depois do aço veio ligas metálicas com magnésio e outras ligas metálicas. Hoje é a fibra de carbono, que é muito mais caro. Então, a medicina, infelizmente, tem essa característica de quanto mais você agrega tecnologia, você agrega o custo. Aqui fazendo algumas perguntas sobre a Luminata. Tem uma pessoa, duas perguntas. Uma é quantos beneficiários tem o Evida? Aí ela pergunta se a Facheste separou a Previdência e vai se juntar na Luminar. Você falou, né, isso sobre a cisão, a Facheste está fazendo a cisão, a separação dos negócios de saúde e previdência e vai fazer uma fusão com a Luminar. E aí vem uma pergunta, é por que que a Facheste teve que mudar de nome e não a Luminar? Na verdade, As eu duas acho que ela mudaram queria de dizer nome. Evida, as duas mudaram de nome. Evida vira Luminar e Facheste também vira Luminar. Você explica um Isso. pouco isso? Deixa eu só explicar. O que aconteceu é que, como a Evida já era uma associação, ela não precisaria mudar, não precisaria fazer alguma cisão ou alguma coisa da Previc para mudar de nome. E, para esse nome já começar a ser conhecido, então a Evida mudou primeiro o nome para Luminar. E a Fachesf entrou no processo de cisão, que é um processo demorado e trabalhoso, tá certo? Esse processo iniciou o ano passado, começo do ano passado, com estudos atuariais, com estudos regulatórios, e daí depois você vem a obtenção de documentos, depois você vem a auditoria, depois você vem a nova auditoria, e isso aí tudo vem, né? Então isso demora. Então, para a Luminar já existir e já ficar no conhecimento do público, a Evida primeiro se transformou em Luminar. Se as duas fossem associações na época, as duas virariam Luminar ao mesmo tempo. Mas houve isso. A Luminar veio primeiro porque a Luminar já estava pronta para ser uma nova operadora. A Fachesf não poderia, porque a saúde era junto da Previdência. Desde 2001, que nenhuma operadora de autogestão ou nenhuma fundação pode ter saúde e previdência juntas, a partir dali. Só que as operadoras que já tinham saúde e previdência, elas foram autorizadas a permanecer. Atualmente, só existem nós, a Fundação Real Grandeza e, se eu não me engano, uma universidade que fica no interior de Minas Gerais. Então, a tendência é haver essa separação. Inclusive, isso é estimulado pela Previc, haver essa separação. Por quê? Eles têm muito medo, apesar de aqui, já antes de haver a cisão, todas as contas eram segregadas, previdência e saúde, nada se misturava aqui. O patrimônio da previdência era o patrimônio da previdência, o patrimônio da saúde, as contas da saúde, as contas da previdência. O que nós compartilhávamos só era a área meio, ou seja, financeiro, jurídico. Então, tinha uma ala do financeiro que trabalhava para a saúde e uma ala do financeiro que trabalhava para a previdência. O jurídico trabalhava parte para o financeiro para a saúde. Então, por isso, nós não podemos logo migrar para a Luminar Saúde. Então, agora, acontecendo a cisão, nós vamos poder migrar e virar a Luminar Saúde com alguns meses de atraso, vamos dizer assim. É importante lembrar, né, Silvio, que com essa cisão, o Facheste Saúde, a marca Facheste Saúde, ela deixa de existir o nome, os planos continuam, a estrutura Continua. continua, o Isso. nome Facheste Saúde muda, mas a Facheste permanece operando com a Previdência. Isso, e sendo a patrocinadora instituidora da Luminar. Então, Tem com algumas direito. perguntas, Diga. desculpa. Não, Não, tem algumas com. perguntas aqui sobre uma questão mais regionalizada, que eu vou juntar as perguntas, falam se a gente implanta melhorias de acompanhamento de saúde em Recife, mas e o restante do Nordeste? É como eu E falei. falam também se que a atenção não está em Recife, mas está voltada para Recife e Salvador não foi citada. Salvador, inclusive, está no projeto de APS, tá certo? O primeiro vai ser aqui no Recife, provavelmente depois vai ser em Salvador. É isso. Agora, como isso aí é uma ação Luminar Saúde, eu dei um spoiler, eu não mostrei o projeto, mas existe um projeto da Luminar já para implantação, não só Salvador, como também Manaus, como também nas outras regionais. Tá? Essas ações de saúde são todas realizadas em todas as regionais, tá certo? A auditoria médica nós temos em todas as regionais, tá? Aqui nós trabalhamos com uma empresa terceira que chama-se Murta Auditoria.
aqui que eu digo aqui no Nordeste. Nós temos uma empresa chamada Audinutri, que nos atende no Nordeste inteiro, que é auditoria de nutrição. A OPME, ele é todo negociado aqui no Recife para o Nordeste inteiro, tá? Então, nós que negociamos. Então, todas essas ações são realizadas no Nordeste inteiro. O foco, o centro é aqui. O centro, vamos dizer assim, a inteligência de mercado é aqui. Mas essas ações todas são realizadas no Nordeste inteiro, tá? O que poderia dizer mais é que, com a Luminar, isso vai ganhar uma robustez maior por conta do BPO, que aí vão ser empresas nacionais que vão passar a fazer essas ações. Perguntam aqui se em Salvador os hospitais credenciados pela FACHES continuarão com esse projeto de fusão. Sim, a rede credenciada ela não vai mudar a princípio, não é isso? Isso. E mais uma pergunta aqui sobre qual seria a dificuldade de operação de implantar um plano regionalizado, como existe já em Recife, em Paulo Afonso, e levar esse formato para outras cidades do Nordeste. Isso. O que vai acontecer? Qual foi a primeira parte que você falou? Eu ia comentar alguma coisa. Ele pergunta se os hospitais credenciados. Ela pergunta Sim, se os sim. hospitais credenciados em Sim, Salvador permanecem. sim. Os hospitais permanecem, porém, como nós temos uma rede de 2.500 credenciados e a Luminar tem uma rede de 2.500 credenciados, juntos fazem quase 5.000 credenciados, isso aí se torna impossível a, a manutenção e a utilização, porque as redes não se superpõem. A rede Luminar, ela é norte até o Maranhão, na realidade, norte e centro-oeste. E a Luminar e a faixa este é nordeste. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho de redimensionamento dessa rede, porque é uma exigência da ANS, você ter uma rede bem dimensionada, porque senão você não consegue dar manutenção nessa rede e você pode incorrer em alguns atos infracionais, como um contrato não está pronto, então estão sendo contratadas empresas, está na fase de cotação para fazer um trabalho na rede. Não significa que os hospitais serão descredenciados. Não, esse trabalho não vai ser em hospitais, vai ser mais em consultórios. Por exemplo, do ano passado, 2024 para 2025, a ANS nos permite descredenciar pessoas que não faturam contra a operadora há mais de um ano. Há um ano. Nós, para maior segurança, nós retiramos 500 prestadores que não nos faturavam há um ano e meio. Tá? Então a rede ela tem que ser, vamos dizer assim, ela tem que ser compatível com a quantidade de beneficiários que você tem. Tá? Então, isso vai acontecer, mas os principais prestadores continuam. Os hospitais de Salvador continuam, inclusive procurando mais parceria. Hoje, nós estamos fazendo uma parceria com outros hospitais em Salvador, além do São Rafael, porque o São Rafael hoje pertence à Rede D'Or, e a Rede D'Or, por ser uma rede nacional, nós estamos ficando com mais dificuldade para a negociação. Por exemplo, aqui no Recife, nós tínhamos uma negociação local com a Rede D'Or. Tá? Toda a inteligência de negociação era local. E, com isso, nós conseguimos desenvolver o plano FACHES Saúde Essencial. Né? Só que, hoje em dia, toda a inteligência de mercado da Rede D'Or passou para o Rio de Janeiro. Então, você não tem mais aquele contato pessoal, você não conhece mais as pessoas. Então, você vira mais uma operadora. Então, em relação aos planos regionalizados, tá? Muitas vezes o plano regionalizado ele aparece como uma solução, vamos dizer assim, paliativa para uma ação que vai acontecer. Então, o essencial apareceu por conta da pandemia, na época da pandemia, e o Vida apareceu agora por conta da saída dos ativos da Chesf. Não é isso? E, então, no caso, Paulo Afonso ia ficar muito, vamos dizer assim, prejudicada com a falta de um plano lá. Então, foi por isso que foi criado esse produto. Os produtos da Luminar Saúde, eles serão nacionais. Tá?
como é a grande maioria hoje das operadoras de saúde. Ela tem produtos nacionais, porque a Luminar Saúde vai ser é uma empresa nacional, tá certo? Então, nós hoje estamos construindo a rede em São Paulo e Rio. Breve passaremos a construir redes no Sul para não usar reciprocidade, usar a nossa rede própria, onde nós conseguimos negociar melhor. Tem uma pergunta, essa você já respondeu, se seria possível adiar o reajuste do plano para a data da oficial da Luminar, que seria setembro, né? Você já falou um pouco isso sobre a E, utilização do patrimônio. Tem uma pergunta também sobre o número de... A Uevida certamente tem um número de beneficiários bem menor, e o que pode acontecer com a Luminar, né? O que está acontecendo com a Facheste. Acho que ela fala da redução de beneficiários. E se a perenidade da nova operadora, ela vai depender de reajustes ou existe alguma outra forma que você também falou, né, do projeto de expansão da Luminar? sim, a Luminar hoje tem basicamente a mesma quantidade de vidas da Fachesf. Juntas teremos em torno de 22 mil vidas, que era o que tínhamos antes da saída dos ativos da Chesf. Os ativos da Chesf ainda continuam em Paulo Afonso, temos em torno de 1.000 vidas da Chesf em Paulo Afonso, e a Luminar tem cerca de 1.000 vidas do caso da Eletronorte em Tucuruí, né? Na realidade, nós pensamos ainda em levar esse reajuste para a data base da Luminar, que seria novembro, mas não haveria condições, iria ser um risco muito grande para a operação. Então, foi por isso que se pensou isso aí. É como eu disse, se estuda todas as possibilidades que possa acontecer para não incidir tanto reajuste, mas chega uma hora que você não pode botar o plano de saúde em risco, porque são hoje 12.500 vidas com a faixa etária acima de 59 anos, em torno de 54%. Então, você não pode, infelizmente, colocar em risco essa operação. Perfeito. Agora vamos, ainda sobre a Luminar, porque as perguntas elas chegam misturadas, a gente está tentando aqui agregar para atender todo mundo, tá? Pode ser que algumas perguntas no fim a gente não consiga responder, mas a gente vai tentar responder todas. E lembrando que tem É, um FAQ já sim, no site, baseado nas perguntas que aconteceram na última reunião. e esse FAQ, ele é um FAQ dinâmico, né? É importante lembrar isso, que à medida que vão chegando perguntas ou o projeto vai avançando, a gente vai lá atualizando no documento. Em relação a Luminar, os beneficiários incluem os da Amazônia Energia. Sim, Amazonas Energia, Roraima Energia, Grupo Oliveira, são seis patrocinadoras atualmente. E tem mais 5 ou 6 em prospecção, patrocinadoras, no caso. Sobre a questão da migração sem carência, Silvio, você pode explicar melhor como é isso, quais são as possibilidades e Isso. até quando vai esse período de migração sem carência? Eu já vou respondendo que é até 30 de junho, né? Quem Isso. fizer a migração do plano até 30 de junho migra sem carência, se já tiver, obviamente, cumprido a carência para internamento, mas as demais carências aí você pode explicar. Pronto. Então, você basicamente já explicou na parte de consultas e exames, não é isso? E no caso de enfermaria para apartamento. É basicamente isso, né? Então, existe essa migração sem carência até o dia 30 de junho, né? Então, porque o que que acontece? Muitas vezes a pessoa vai migrar de um plano de enfermaria para um plano de apartamento, teria uma carência para ser cumprida em relação à enfermaria para um plano de maior, ou seja, se você for para um plano de, por exemplo, maior conforto, você existe uma carência para isso. E no caso também de consultas e exames para um plano hospitalar, para um plano com consultas e exames, então até o dia 30 de junho não vai haver essa carência. Por exemplo, quem é do padrão e quer migrar para o prêmio e já tiver cumprido lá a carência para internamento, ela vai para o prêmio sem carência de Isso, consultas e exames e odontologia, não é isso? isso, exato. Ok. Em relação ao perguntário se o aumento foi devido ao aumento da idade do grupo e das mais doenças e da não oxigenação do grupo, né? Acho que você comentou aí qual foi toda aí a composição do reajuste. E tem algumas perguntas que falam sobre qual tem sido a evasão dos beneficiários do FACHESF, do FACHESF Saúde. É, veja,
nós temos uma evasão que parte, muitas vezes, é por algum problema pessoal, não é isso? Temos também evasão por óbito, nós temos, infelizmente, muitos óbitos, nós temos uma média de 17 a 18 óbitos por mês, né? Isso aí é acompanhado, mas nada que, vamos dizer assim, represente muito em uma operadora de plano de saúde, né? Isso aí, a evasão vem sendo acompanhada, a gente sabe que a evasão é sazonal, tá certo? Ela muitas vezes acontece, muitas vezes depois de um reajuste pode acontecer a evasão, né? Mas ela não é maior do que qualquer outra operadora de mercado ou de própria autogestão. E aqui duas perguntas em relação ao prédio. Qual é o atual endereço físico da Facheste? Eu acho que aí está perguntando qual seria a diferença do endereço físico da saúde e da Previdência e o que Sim. será feito com o prédio da Facheste no Paissandu. Veja, o empresarial que ficamos, ele fica na rua Lins Petit, número 100, Avenida Lins Petit, número 100, o prédio junto ao centro administrativo da Unimed. O atendimento ainda continua aqui na sede da Fachesp, ele não foi para lá está só a parte de operação propriamente dita, o atendimento presencial continua aqui na Fachesp. O que vai ser daqui, depois a Previdência também deve sair daqui do prédio, acredito que em julho, agosto, existe essa previsão, não sei, mas realmente eu não sei, não fui informado ainda qual vai ser, depois da saída da Previdência, o que vai ser feito aqui com essa estrutura, porque essa estrutura, se eu não me engano, ela pertence a um plano de benefícios. Ela não é da Fachesp em si, ela é de um plano de benefícios da Fachesp. A Facheste tem comunicado, né? Isso faz parte do projeto de eficiência operacional, de redução de despesas. Então, quem tiver interesse em saber mais, a gente tem publicado no site algumas informações dessa natureza. Né? Cacilda pergunta aqui se haverá outro aumento no plano ainda este ano. Não, não. O reajuste ele é anual, só pode ser anual, a não ser que existe o reajuste por mudança de faixa. Isso aí também é uma determinação da ANS, que naquela tabela de 10 faixas etárias, quando você muda de faixa etária, passando de uma faixa para outra, a qualquer momento aí você tem esse reajuste por faixa etária. Tem algumas perguntas de casos mais pessoais, que as pessoas falam de condições de cirurgia, de procedimentos, como para a gente não entrar aqui no caso pessoal, né? No caso individual. Eu oriento a procurar a nossa ouvidoria. Sim, então, Porque ou a as pessoas, ouvidoria... se quiserem, podem deixar aí no chat a matrícula, Sim, que a Facheste entra em contato para entender qual é a situação. exato. Tá? E tem aqui algumas perguntas que foram feitas juntas, foi Bel Miranda, ele fez algumas perguntas, são perguntas de origem mais técnica, eu vou fazendo e você, não sei se você consegue já ter, porque tem algumas questões de números de cabeça, não sei se você consegue responder. Qual é a evolução do preço das mensalidades de planos de saúde de mesma natureza que o da Facheste Saúde, que o do Facheste Saúde? Acho Bom, que ele está querendo perguntando em relação a planos de autogestão. de autogestão, né? De autogestão, a gente tem muito variável, porque a gente sabe que tem operadoras que têm um subsídio do patrocinador. Por exemplo, a Cassi, foi falada, ela teve um prejuízo de R$ 1 bilhão o ano passado. O banco aportou esse dinheiro na operadora, né? Por exemplo, a Postal Saúde, ela tem o subsídio dos Correios, né? Então, isso é muito variável em relação à operadora de autogestão. Eu estava vendo, por exemplo, acho que foi no site da Real Grandeza, a Real Grandeza teve um dos planos teve um reajuste de 150%. Então, é muito variável, porque as massas são diferentes. Agora, se você for para o mercado, eu tive vendo a média de reajuste do mercado, tá? No caso das operadoras de mercado, ela está variando em torno de 20%, chegando a 25%, algumas menos, né? O menor índice que eu vi foi 18%. Agora, o que importa muito nisso aí não é nem o índice de reajuste, é o preço do plano, não é isso? Eu estava vendo que esses planos de mercado,
a maioria custa em torno de, na última faixa, em torno de 4 a 5, 6 mil reais. Né? Isso, então, um plano que tenha a mesma qualidade do Fachesf Saúde, a mesma qualidade de atendimento, não só atendimento na rede, como atendimento presencial, que isso aí não existe em operadora de mercado, não é isso? Isso aí, inclusive, nós estamos sentindo, a própria Eletrobras está sentindo isso na pele, porque muitas vezes nós recebemos algum pedido de ajuda para resolver algum problema que, no caso, o Bradesco não quis resolver, ou a Unimed não quis resolver, porque ela disse que não é função, não é isso? Então, já a operadora de autogestão, por ser a operadora do beneficiário, então nós vamos e resolvemos os problemas. Então, basicamente, os números são esses. Né? Então, se você entrar, você encontra muita coisa por aí também, que se você for olhar nas letras pequenas, inclusive nós recebemos algumas demandas de uma operadora e nós aí fomos fazer uma pesquisa sobre essa operadora. E aí, ela, no caso, ela anuncia uma rede, e quando você vai ver a rede é só para um determinado plano específico, ela anuncia um valor, mas esse valor só vale por 2, 3 meses, depois esse valor dobra. Então, existe uma série de coisas e eu aconselho sempre que forem procurar alguma coisa, alguma comparação, né, isso, procurem, vamos dizer assim, comparando banana com banana, laranja com laranja, não laranja com banana, e com muito cuidado com as letras pequenas e com o marketing. Né? A autogestão ela não faz marketing. A gente sabe que no mercado o marketing existe. Ele ainda complementa, eu vou fazer as duas perguntas, e uma, eu estou entendendo que ele está perguntando em relação ao faixa de saúde, qual o número de participantes por plano e por faixa etária. Achei que é Veja, uma tabela, assim, bem... de cabeça eu não tenho. Né? Qual Mas seria? eu posso dizer que hoje que eu lembro de cabeça, tá? O Premium está com 5 mil e poucas vidas, o especial está com, se eu não me engano, 700 e poucas vidas, o padrão está com, acredito que 2 mil vidas ou um pouco menos, o básico está com menos de 1.000 vidas, o essencial está em torno de 300 vidas e o vida com 150 vidas, mais ou menos. Tá? Em relação à faixa etária, a gente está acompanhando que, para nós, na realidade, e para a ANS, interessa, na realidade, o número de vidas da operadora total, né? Isso, e com a saída dos ativos, o nosso número de pacientes acima de 59 anos migrou de 42% para 54%. Ou seja, mais da metade da nossa massa de beneficiários está acima de 59 anos. Quando no mercado, tá, numa seguradora tipo Bradesco ou tipo Sul América, eles admitem até 5 a 7% acima de 59 anos. Numa operadora de autogestão, a média é em torno de 25 a 30%. Nós estamos quase com o dobro em relação às próprias operadoras de autogestão. Isso porque nós temos só um patrocinador, não podemos ter outros patrocinadores que poderiam oxigenar mais a nossa carteira. E aí esse é o objetivo da Luminar, né? Trazer Sim, essas vidas sim, mais novas, né? sim. Em relação se há uma previsão de evasão após esse reajuste, e ele pergunta por que a Fachete não disponibiliza para acompanhamento a evolução das despesas e receitas mensalmente. Isso está num site todo mês. Todo mês existe o acompanhamento das despesas e receitas, inclusive com um gráfico. É um gráfico que tem. Um gráfico e números também. Isso é importante lembrar, Silvio, que isso é no site do Fachete Saúde, tá? Não é no Sim, site da Fachete, é no site fachetsaude.com.br. Lá tem uma área que se chama Área do Beneficiário. A pessoa faz o login, e coloca a senha e ela tem acesso. Se chama isso, indicadores, não é isso? isso. Ok, outra pergunta é em relação não sei se é possível, já que a Fachete é uma operadora de autogestão, existe a possibilidade de parceria com o SUS para se reduzir as altas mensalidades, principalmente acima de 59 anos? Na realidade, o SUS já é utilizado. Como? O SUS ele é utilizado como um credenciado normal. Como é que acontece isso? Hoje, por exemplo, se eu quiser fazer um tratamento no IMIP pelo SUS, eu posso ir, porque o SUS é universal. Porém, o SUS nos cobra esse atendimento com uma tabela maior do que nós temos credenciados com os nossos hospitais.
Ou seja, o SUS apresenta para nós uma conta bem mais alta do que um hospital português ou um hospital Esperança nos apresentaria. Tá? Então, isso chama-se ressarcimento ao SUS. Isso aí foi vamos dizer assim, um, um fato de muita briga judicial, porque o que é que se dizia, o que é que diz a Constituição? Que a saúde é um direito de todos. Então, sendo o SUS um direito de todos, quem tem plano de saúde pode usar o SUS também. Porém, existe uma determinação, se eu não me engano, do STF, eu não sei, uma jurisprudência, onde diz que beneficiário que tem operadora de plano, que tem plano de saúde e usar o SUS, esse atendimento vai ser cobrado à operadora de saúde. Lógico que, por exemplo, se ele for um beneficiário que tiver um plano que é só hospitalar, se tiver consulta, não pode ser cobrado a nós, ou se for cobrado, nós glosamos. Mas as internações e tratamentos, todos são cobrados à operadora. Nós pagamos, em média, acredito que cento e poucos mil reais mês de atendimentos ao SUS. Então, isso aí já acontece. E o SUS é um credenciado pior do que os nossos parceiros. Em relação ao Luminar, Arquimedes perguntou se poderão entrar no plano qualquer pessoa ou somente o grupo dos eletricitários. Você comentou isso, né, sobre a Não, isso expansão aí. aí do estatuto. Teve uma alteração no estatuto da Luminar, onde temos também os urbanitários, tá? E com a evolução dessa modificação da RN 137, que ainda está em consulta pública, provavelmente vai acontecer a abertura para mais grupos econômicos. Aí ainda não foi definido isso. Essa aqui também você já respondeu de algum modo, mas aí você pode complementar, que seria qual o impacto efetivo na sustentabilidade dos planos com a saída dos funcionários da CHESF, né, ou seja, a criação aí da Luminar, e se há uma estimativa de redução média da faixa etária com a criação da Luminar, ou isso não vai acontecer? Veja, o impacto da saída dos ativos do ponto de vista financeiro não foi muito grande, porque esse plano dos ativos já era segregado. Ele não se misturava com os outros planos do FACHESP Saúde. Era o FACHESP Saúde Plus, que era um plano de pós-pagamento. Agora, existia o custeio administrativo que a CHESP pagava a FACHESP. Isso está em negociação com todas as 5 operadoras, de um valor de custeio administrativo que ela continuará pagando às operadoras. Tá? Qual foi a outra? Sim, a Luminar. Com a Luminar, a fusão, a tendência é reduzir o número de idosos, porque como ela tem outras empresas, além de uma empresa como a Eletrobras, que atualmente tem muita gente jovem, mas antes não, então a tendência é reduzir o percentual de faixa etária, isso aí você consegue diluir mais os riscos e ter um resultado melhor. Silvia pergunta: qual o custo da separação da Previdência e da fusão com o Evida para criar a Luminar Saúde? Ela O fala em custo, relação a custos de auditoria e outros. veja, esse custo, eu não tenho ele aqui, mas ele, perto do projeto, ele é insignificante, certo? O custo com consultoria, e isso aí não foi um custo alto, não é um custo alto, tá? Porque a consultoria, ela acompanha o processo é todo realizado dentro da operadora com vamos dizer assim, a supervisão. É, no caso, esse custo ele não influencia na, nos custos administrativos. E com a fusão, a previsão é de redução de 30% do custeio administrativo da Luminar. Tá? Então, com o compartilhamento dos serviços, com a redução do quadro, o tipo de modelo de negócio, com isso aí a tendência é haver uma redução de 30% do custo administrativo, porque nós não vamos ficar com redundância de empregados, não é isso? A Luminar, ela vai ter 3 diretorias, como eu falei, 2 diretorias ficam em Brasília, que é a diretoria administrativa, financeira e a presidência, e a diretoria de saúde vai ficar aqui no Recife. Tá? Então, a operação ela vai ficar sediada aqui no Recife,
e é a, a diretoria que a FACHESP tem a indicação. Perfeito. Tânia tem uma dúvida se ela pergunta se vai voltar a ser Previdência e Saúde, mas a Previ não Sim, permite, ela não entendeu. Acho que ela está perguntando em relação à cisão, né? Explicando um pouco que a FACHESP ela tem dois negócios, Previdência e Saúde, que eles vão ser separados. A FACHESP segue operando a Previdência e os planos de saúde vão ser operados pela Luminar Saúde, né? E que a isso, Previ que ela não permite mais é que uma fundação de previdência que não tenha plano de saúde, ela passe a ter plano de saúde agora, não é isso? As isso, que já têm, elas mantêm, mas outras não poderão fazer mais esse tipo de negócio. isso. A partir de 2001 isso aconteceu. E quem tinha, permaneceu. Mas que quis permanecer, permaneceu. Quem não quis, aconteceram vários processos de cisão durante esse período, inclusive o último processo de cisão que aconteceu foi da Eletrosaúde em 2019 ou 2020. Ela separou a saúde da Eletros para a Eletrosaúde, né? Saúde e Previdência. Temos algumas perguntas aqui de Robson. Ele fala sobre por que a FACHESP não aceitou o pedido oficial da Apochesp para um espaço na reunião. Contextualizando, a FACHESP recebeu ontem um pedido, já no final da tarde, um pedido para um espaço na reunião, mas como o pedido chegou só no final da tarde, essa reunião ela já tinha um formato, a gente já tinha uma pauta, né, de discussão e a gente queria priorizar aqui as perguntas e as dúvidas das pessoas que estivessem presentes. Eu entendo que a gente optou por seguir assim nesse formato, mas Armando conversou com o presidente da Apocheste e a gente se colocou à disposição para que outra reunião fosse marcada com o pessoal da Apocheste se for oportuno, e a gente marca isso especificamente para essa finalidade, tá? Em relação a gostaria de saber da evolução do volume de recursos em reais que são transferidos pela FACHESP a título de taxa de administração. Eu entendo que seja da saúde. Mas transferidos para onde? Eu entendo que seriam quais são a evolução do volume de recursos da Eletrobras transferidos para a FACHESP a título de taxa de administração. Bom, o da Eletrobras, não só para a FACHESP, mas como para todas as outras operadoras, está em negociação. Os valores estão em negociação. Ela está mantendo a quantidade de vidas que tem, então ela está pagando a taxa administrativa pela quantidade de vidas que tem, e, ao mesmo tempo, está negociando um valor para a taxa de transição, tá? De transição dos beneficiários para o Bradesco. Isso aí vem sendo negociado com a Eletrobras, eu acredito, desde o ano passado, né? Então, está na fase de negociação. Se eu não me engano, a Eletrobras já está na fase de confecção de convênio. Tem uma pergunta em relação aos conselheiros da Luminar, se eles têm os seus planos de saúde integralmente custeados pela associação. Não, os beneficiários, como eu falei, os conselheiros e empregados da FACHESP, eles têm o plano de saúde, o Luminar Premium, mas eles não utilizam. Esse plano não tem utilização. Eles utilizam os planos deles aqui do FACHESP Saúde, com a regra que eles têm aqui no FACHESP Saúde, E custeado por eles. custeado por eles. Isso. Em relação quais os critérios e premissas adotados para o estabelecimento de dois patamares para os valores de reajustes, independente das características dos planos? Existe uma estratégia para a inviabilização de alguns planos? Não, é como eu falei, tudo isso aí, existe o reajuste médio e existe o reajuste que é feito por produtos, dependendo da sua utilização e seu gasto. Entendeu? Não tem nenhuma estratégia para inviabilização de produto nenhum. Tanto que É, existe o Facheste Saúde Mais hoje, que está com 22 pessoas. Né? O que é que acontece? Um plano que você tem pouca gente e tem o custo, então realmente ele fica mais caro, porque ele tem poucas pessoas para diluir aquele custo. Silvio, temos ainda algumas perguntas aqui. A gente tinha um horário programado para essa reunião ocorrer de 9 às 11,
né? Estamos aí nos minutos finais. Eu vou fazer algumas perguntas aqui ainda na fila até o fim, mas a gente se compromete que as perguntas que não forem respondidas, a gente seguiu bem uma ordem aqui, tá? Cronológica. Então, as perguntas que porventura não forem respondidas aqui nessa reunião, a gente se compromete a responder lá no FAQ. E se forem perguntas individuais, as pessoas quiserem uma atenção individual para cada caso, eu oriento que entre em contato com a FACHEST, com a ouvidoria, com a central de relacionamento, que a gente dá um andamento à solicitação. Tá? A pergunta de Maria Amadélia, se após a junção com a Luminar vai haver um reajuste diferente para os grupos da FACHEST e da Evida. Veja, como esses produtos vão continuar separados, os reajustes são diferenciados, não é isso? É, porque, como eu falei, os produtos da Facheste vão migrar com seus nomes, seu patrimônio, né? E eles vão, vamos dizer assim, funcionar diferente dos produtos da Luminar. Por isso que existe esse projeto para criação de novos produtos para a gente tentar unificar no futuro três produtos para todos os beneficiários, os que vêm da Evida e os que vêm da Facheste. Tem uma pergunta aqui sobre a gestão terceirizada seria situada em que região? A empresa hoje que presta serviço à Luminar, que é o BPO da Fácil, ele fica em Belo Horizonte. Você pode explicar o que é BPO, para quem não entende o que é O BPO? BPO é quando você passa todo o seu processo, é o chamado outsourcing, quando você passa seu processo manual, vamos dizer assim, operacional puro, para um terceiro que vai trabalhar para você, né? Então, hoje, o faturamento, ah, processamento de contas, isso tudo não é realizado dentro de casa, isso tudo é realizado por uma empresa terceira e acompanhada no caso, a Luminar, ela acompanha de perto, existem os parâmetros de acompanhamento, tá? Isso tudo é acompanhado diretamente pela Luminar através de dashboards e reuniões presenciais ou à distância, né? Então, hoje, por exemplo, nós aqui da Facheste, nós temos uma empresa contratada que faz o processamento das contas, porque é muito mais caro eu contratar pessoas para faturar contas aqui dentro da Facheste, como é um trabalho basicamente manual, eu pagar para fazer num terceiro, lógico que acompanhado. Esse processo, quando ele é feito, ele é totalmente acompanhado pelos nossos empregados, né? Então, é um processo de acompanhamento. Então, isso é que é o BPO, né? Existem várias empresas que trabalham assim, porque você consegue reduzir o seu custo administrativo. Tem várias outras perguntas aqui, a gente não vai conseguir responder, infelizmente, porque já são 11 horas, então a gente vai precisar encerrar aqui a reunião, mas aí tem acho que é uma pergunta final que acho que você poderia responder, que é em relação à preocupação dos beneficiários, né, com a questão da idade, né? Como é que os participantes que têm uma faixa elevada, principalmente acima de 59 anos, como manter a sustentabilidade dessas pessoas pagando planos para o futuro? Veja, justamente a busca por novos patrocinadores para você reduzir a faixa etária, porque existe vamos dizer assim, a palavra está me faltando, mas existe aquela ah, bom, solidariedade, não é isso, entre os planos. Não é isso? Então, você dilui a quantidade a sua idade do seu produto, com isso aí, os mais jovens que utilizam menos, eles vão sustentando os mais idosos que usam mais, e isso aí vai acontecendo durante todo o período. As pessoas vão entrando, e isso aí vai acontecendo. Esse é o padrão da intercambiabilidade ou solidariedade entre os produtos. Isso acontece não só no mercado, não só nas autogestões, como também no mercado acontece. E por isso que as empresas de mercado existem aquela força de venda imensa para poder sempre estar vendendo vidas e, de preferência, sempre vidas abaixo de 40 anos. É como eles trabalham. Ai, agora que eu vi, estava desligado o microfone.
complementando uma pergunta que foi feita antes, que talvez não tenha ficado muito clara, que era sobre a taxa de administração. Foi uma pergunta de Robson, e ele pergunta o seguinte: pagamos uma taxa de administração à FAXES para a gestão dos planos, 10%. Qual é a evolução desses valores em reais nos últimos 10 anos? Veja, os valores em reais aí a gente vai ter que pedir ao financeiro que ele tem os valores. Mas o que eu posso dizer a você é que essa taxa vem reduzindo. Hoje nós estamos percentualmente em 8% abaixo sob a receita, não é isso? Entre as empresas do grupo Eletrobras, nós somos a que temos a menor taxa administrativa. Tá? Hoje, se eu não me engano, a Real Grandeza tem 14%, a Luminar está em torno de 10, 11%, a Eletros está mais ou menos nesse patamar, 10, 11%, e nós somos a que tem a menor taxa desde 2019, tá? Quando foi feita a avaliação pela Eletrobras das 5 operadoras. Tá? Nós, na avaliação das 5 operadoras, na época, em 2019, em relação aos números, nós ficamos em segundo lugar. Na época, eu acho que ficamos muito perto, próximo do primeiro lugar, que foi a Evida. Ou Evida não, desculpe, a Elo Saúde, na época. Eu acho que contemplamos a maioria das perguntas, Silvio. Eu acho que tem poucas que a gente não vai conseguir responder aqui, tá? Mas a gente vai atualizar. O FAQ, quando a gente fala FAQ, é um guia de perguntas frequentes, né? Perguntas que a gente recebe com recorrência, sobretudo em relação à fusão, né? Com a Luminar, com o que é que acontece com os planos, o que é que acontece com os beneficiários, em relação a como será feito o reajuste. Tudo isso a gente atualiza, tem atualizado lá no material. A gente vai colocar aqui no chat também, tá? O link para quem quiser consultar. Isso fica disponível no site do FAXES Saúde. E assim, a gente está aqui disponível para responder outras dúvidas que porventura cheguem. Então, a gente pede que encaminhem para a FAXES, pode ser pelo Fale Conosco, pode ser pelo WhatsApp da FAXES. A gente tem lá um canal de atendimento agora específico pelo WhatsApp. E fazer esse reforço, né? Que as pessoas procurem a FAXES em caso de dúvida, em caso de dúvida sobre procedimento, sobre autorização. Temos a ouvidoria, temos a central de atendimento, né? E os demais canais de todos os canais de atendimento ao beneficiário. Não sei se você quer completar para finalizar. Bom, não, queria agradecer a presença de todos, as perguntas, é muito interessante, porque muitas vezes você fala e deixa passar muita coisa. É isso, e aí as perguntas ajudam a compor a apresentação. E é bom porque esclarece e deixa todo mundo, vamos dizer assim, na mesma página. A mensagem que eu digo, que eu deixo é: nos procure. Teve alguma dúvida, alguma solicitação, entre em contato com a nossa ouvidoria, porque alguma solução vai ser dada, né? Mesmo que não esteja a nosso alcance, ou seja, não seja do ponto de vista regulatório possível, mas alguma solução a gente vai procurar para atender o nosso beneficiário. Silvio, obrigada. Algumas pessoas perguntaram se a gente vai disponibilizar essa apresentação. A gente já disponibilizou lá no site, na notícia que a gente divulgou sobre a reunião presencial que teve aqui, né? Mas a gente vai divulgar novamente. Se as pessoas quiserem ter acesso, elas podem consultar. Como eu falei, se quiserem também mandar outras perguntas para compor lá o nosso guia de perguntas e respostas, estamos aqui à disposição. Agradeço a participação de todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos.